Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Então, eu resolvi gravar um texto aqui nesse monte agora, onde nós estamos conectados com Deus, mediante as orações, porque até então o nosso amado Jesus disse na sua santa e gloriosa palavra que mediante a fé, mediante o evangelho, temos paz com Deus, né? Então resolvi gravar essa mensagem aqui para vocês rapidamente, entendendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daquele que Deus assim projetou algo em Jesus para um fim determinado, ok? Maravilha. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia comigo no Salmo 103, se não puder abrir, me acompanhe, ou ouça ou veja, né? Diz assim: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem cura todas as suas enfermidades e que da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Ele é quem enche de bens a sua vida e de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Bem, nós estamos entendendo aqui, ou vamos entender, o que o salmista nos ensina hoje, através do que ele escreveu, pelas suas experiências, sua vivência com o Deus desse ruivo, que o amava. Deus era apaixonado por Davi, e é até hoje, porque Davi ainda vive, né? Está vivo, lá em Deus Pai, na glória. E a gente entende que o salmista, ele quer que você seja tão refrigerado, né? Que a sua alma venha receber esse refrigério, como ele recebia. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de perdão e um Deus de misericórdia. Porque se ele não fosse Deus de misericórdia, ele não puniria um inocente, não sangraria Jesus na cruz por nos amar. E Davi ilustra aqui pela sua graça abundante que nós temos que tomar posse desse evangelho. Nós temos que tomar posse do sacrifício de cruz de Jesus por nos amar. Então não existe prova maior do que essa. Deus nos deu Jesus Cristo para que eu e você tivéssemos a vida eterna e paz para com Ele. Diante de um mundo caótico, diante de um mundo adúltero, diante de uma sociedade mentirosa, arrogante, presunçosa, mas nós entendemos que o nosso guia, como disse o salmista, ele nos guarda. O salmista, ele nos guia diante de toda a profundidade espiritual que há no céu. Então vejamos, ele diz aqui, ele é quem perdoa. Então nosso Deus é um Deus de perdão, é um Deus poderoso em perdoar, ou seja, é um Deus rápido em perdoar e desfazer todo o seu mal e o meu. Porque até então o profeta Isaías nos diz que o nosso Deus desfará o nosso pecado como a névoa, apagará todas as nossas transgressões em Jesus. E hoje eu convido você para sair da culpa, eu convido você hoje para sair da opressão, porque há livre acesso no sangue poderoso desse Cristo. Davi já estava aqui fazendo menção de Jesus. Davi já estava fazendo menção do evangelho. Davi já estava aqui explicando uma nação após a sua saída de cena, que Deus é bom e justo e misericordioso para com os céus. E ele diz, ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, todas. Seja você um mentiroso, seja você um assassino, seja você a mulher ou o homem mais temível e terrível dessa terra, há perdão para você. Ele nos perdoa, ele nos sara, nos cura e nos enche da sua boa nova, que é o evangelho, querido. E o Davi começa aqui a explanar a sua glória, a glória do Pai oriundo
a magnificação desse Deus sobrenatural. Ele é quem cura todas as suas enfermidades. Então, o pecado lhe adoeceu. O pecado lhe colocou enfermo. Lhe trouxe uma enfermidade, talvez enfermidade de morte. Porque o salário do pecado é a morte. E diz em Romanos que o pecado corrói mais rápido que um câncer e mata. Só que há uma vírgula. O nosso Deus entrou. O nosso Deus veio ao meio desse pecado e nos arrancou de lá. E nos justificou mediante o Gólgota. Você precisa hoje sair dos obscuros, da vida obscura, e vir para a luz, que é a justificação de Cristo Jesus por nós. E ele diz que cura todas as nossas enfermidades e que da cova, da morte, ele nos redime. Porque todos os dias estamos vivendo a sentença de morte. Mas Jesus foi ali e venceu a morte. Ao ponto que o apóstolo Paulo diz: aonde está tu, morte? E aonde está tu, os aguilhões? O nosso Cristo venceu a morte. E a morte não tem livre acesso mais àquele que é a igreja de Cristo. Aquele que Cristo constituiu algo sobrenatural para a sua existência aqui na terra. E vejamos. Ele diz: é quem da cova redime a sua vida e coroa, lhe faz você rei, coroa você, de graça e misericórdia. Ele é quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Ele preenche você da sua misericórdia, nos preenche, renova a nossa vida, nos enche de bens, bens de alegria, bens de fé, bens de felicidade, bens de amor, bens de perdoar o próximo, riquíssimo em ter misericórdia do ser humano como ele tem de nós, e nos farta de bens, e renova a nossa força como a da águia, quer dizer, aquele que está quebrado, moído, destronado, sem ânimo para a vida, debaixo de uma depressão, triste, abatido a sua alma. Ele hoje quer nos renovar por esse texto, por essa palavra. Ele quer nos encher de vigor da águia, de alegria, de bondade, de felicidade. Então, meu irmão, tome essa palavra hoje para você. Ele é quem perdoa o seu e os meus pecados, e nos redime da cova, e nos enche de graça, e nos farta de bens, e nos coroa com a sua bondade. Então nessa manhã, nesse monte gostoso, que o Espírito de Deus Pai possa confirmar essa palavra no seu coração e abençoar a sua vida para todo sempre. Seja justificado hoje, seja perdoado hoje, seja coroado agora, seja próspero em graça, e que Deus te abençoe e faça resplandecer o rosto dele sobre sua vida. Deus te abençoe. Quem vos fala aqui é o pastor Tuca da igreja IPAS. Deus guarde a sua alma e tenha um dia e um ano repleto de bondade de Deus para a sua carreira. Shalom, Adonai, a paz do Senhor Jesus.